Abram as vossas Bíblias na segunda carta de Pedro, no capítulo 2. A segunda carta de Pedro, no capítulo 2. Antes de lermos, porém, deixe-me dizer-lhes algo antes de lermos o texto. Como aqui acabei de afirmar, tenho tido eu de Deus o presente de viajar o Brasil e o mundo como voz profética, como servo, tão somente servindo ao grande propósito de Deus, que é abençoar, consolar, edificar e exortar, a fim de que uma igreja viva, uma noiva pura, um povo eleito, uma geração forte, possa ser estabelecida na terra de maneira tal que todos possam gritar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E no mundo de hoje, eu tenho observado mais do que nunca que a sociedade está debaixo de uma ditadura. Não temos mais uma ditadura política, embora nas entrelinhas temos de alguma forma, mas nós estamos debaixo de uma ditadura social em âmbito mundial, que eu chamaria de a ditadura do ter. É impressionante como nos dias de hoje, a sociedade está aprendendo que é mais importante ter do que ser. O que temos visto é que é importante que se tenha um corpão, se tenha boa aparência, tenha muito dinheiro, tenha milhares de seguidores na rede. É importante que se tenha, enfim, o ter, eu preciso ter, eu tenho que ter, eu vou ter, porque eu tenho, porque eu preciso ter. Tornou-se uma ditadura na sociedade. Com isso, nós encontramos uma sociedade fazendo o caminho inverso daquilo que Deus propõe ao seu povo. Porque para Deus, você não é pelo que você tem, mas para Deus, você tem pelo que você é. Porque na visão de Deus, o ter não vem na frente do ser. Na visão do eterno, ser vem primeiro do que ter. Então nós temos o príncipe maligno do mundo orquestrando no mundo inteiro esta ditadura, onde as crianças mal nascem e já aprendem que é importante ter. E isto causa-me uma grande preocupação. Porque é necessário que o Espírito Santo ache uma igreja que inverta esses valores invertidos, se me permite a redundância. Porque esses valores estão trocados. A Bíblia diz que entrará no céu quem é e não quem tem. Porque o que você tem ficará no seu túmulo, mas o que você é te levará à eternidade. Aleluia, igreja! De modo que precisamos, aqui nesta noite, nos permitir a uma autoanálise e a um confronto do espírito. Estamos debaixo desta ditadura ou não? Estamos mais preocupados com ter ou com ser? Você anda mais preocupado em ser ou você está investindo mais no ter? De que coisa você está vivendo? Diante de Deus, quem você é e o que você tem? Eu entendo que esta ditadura é tão perigosa, que na segunda carta, vamos à Bíblia de Pedro,
no capítulo 2, no versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Diz o sagrado texto: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem é vencido o homem, do tal se torna escravo. Repito, porque de quem o homem é vencido, do tal torna-se escravo. Mantenha o livro aberto, por favor, olhem para mim. Parece ser uma palavra prática, parece ser um chover no molhado, quando você ouve um texto dizendo: aquilo que te vence faz de você um escravo. É lógico, é prático, mas é muito mais que isso. Considerando na ditadura do ter que impera sobre a sociedade atual. Qual foi o texto que eu disse? 19 mil desculpas. 2 Pedro 2,19. De onde eu tirei 9? É 19. Vamos lá, vamos ler. 2 Pedro 2,19. Só vocês aí leiam. Vamos lá, juntos. Prometendo-lhes, sendo eles mesmos, porque do tal se torna escravo. Obrigado, querido, pelo auxílio. De quem o homem é vencido, do tal se torna escravo. Tudo que nos vence logo nos domina. E quando nos domina, faz de cada um de nós escravos. A grande ênfase desta noite está em o que tem dominado você. Quem é que te tem? Quem tem a quem? Porque aquilo que te domina é aquilo que te faz escrava. E isto é inegável. Portanto, o que tem te dominado? De quem você é escravo? A quem você tem servido? Quem tem a você? Eu entendo que nós, enquanto igreja, precisamos fazer essa pergunta no mínimo uma vez ao dia. Quem é que manda? Quem é que me domina? O texto diz que aquilo que me domina faz de mim servo. Aquilo que me domina faz de mim escravo. E a Bíblia enfatiza isto com clareza. Então, igreja viva, quem nos domina? Quem tem nos vencido? Escravos ou servos de quem, afinal, o somos? Partindo desse princípio, eu gostaria de fazer aqui rápidas considerações bíblicas acerca do ter. Vamos de uma forma simples, bíblica, direta e, sobretudo, profética, descobrirmos sobre quem tem a quem. Eu imagino que a Bíblia nos dá o direito de pelo menos ter 3 coisas na nossa vida. Todo crente deve ter e pode ter essas 3 coisas, porém nunca, sobre hipótese alguma, permitir que estas 3 coisas o tenha. São 3 coisas que você deve dominar, mas que não deve permitir que elas as domine. Quero aqui considerar isso dentro da palavra e convidar você a fazer uma análise. Se você tem tido essas coisas, ou se são essas coisas que te têm. Vamos à primeira dela.
Na primeira carta apostólica de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, primeira carta apostólica de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 9 e 10, conhecido o texto, mas eu insisto em mostrar-lhes. Diz o versículo 9 e 10 de 1 Timóteo capítulo 6. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que os submergem na perdição e na ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda, eu disse toda, eu repito, toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé e se transpassam a si mesmos com muitas dores. Por favor, olhem para mim. Numa carta apostólica, Paulo instrui ao seu substituto, aquele que daria sequência ao seu ministério glorioso, a saber, Timóteo. E toda a carta de Paulo a Timóteo, seja a primeira ou a segunda, é uma carta instrutiva. É um discipulador falando ao discípulo. É um mentor mentoreando o seu sucessor. E falando sobre coisas importantes acerca da igreja, da sociedade e da vida espiritual, Paulo se dirige a Timóteo alertando-lhe sobre algo que a igreja precisa estar atenta. Paulo fala sobre aqueles que querem ficar ricos. E aí ele diz que quem quer ficar rico vai cair na tentação, vai cair no laço, entrará em concupiscência loucas e nocivas, vão se submergirem à perdição. Vamos aqui entender que Paulo não está pregando contra a riqueza. Paulo não está condenando alguém querer ser rico. Esta palavra, os que querem ser ricos, se você buscar as raízes dela, você vai entender que Paulo está falando sobre ambição a qualquer custo. Então vamos traduzir. Paulo está dizendo, olha Timóteo, alerte a igreja, que todos aqueles que quiserem ficar ricos a qualquer preço, destruindo de alguém para construir para si, pisando e derrubando quem estiver à sua frente, aqueles que estiverem dominados de uma forma avassaladora pelo dinheiro, esses vão cair, esses enlouquecerão, esses serão perdidos em ruínas. Alerta a este povo, Timóteo, disse Paulo, que o amor, a paixão, o apego ao dinheiro será sempre a raiz, nem de mínima, nem de parte, mas de toda a espécie de mal. Eu sou capaz de dizer a você que qualquer problema na sociedade hoje, seja política, familiar, moral, religiosa, que esteja causando dano ao mundo inteiro, eu quero aqui afirmar que o único motivo é dinheiro. Porque o dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. O país hoje vive uma terrível crise, e isto é inegável.
O que a mídia mostra não é nem perto da realidade desse país, e eu viajo por ele. Estamos sim numa grande crise, mas a igreja sim está no grande Cristo e não em crise. Porém, a crise que se abate sobre esse país tem um único motivo, uma única razão, a única espécie de mal para tudo isto, chama-se dinheiro. O que eu quero dizer com isto? Deus diz na sua palavra que Ele é o dono do ouro e da prata. Portanto, geração, você pode ter o dinheiro sim. O que você não pode é permitir que o dinheiro te tenha. Deus quer te dar dinheiro sim, desde que você o tenha e não permita que o dinheiro te tenha. Existe um propósito, um tríplice propósito de Deus para enriquecer o homem. Preste atenção nisso. Se você entender isso, você vai começar a ficar rico a partir de hoje. O propósito de Deus para enriquecer o homem, tríplice propósito. Deus dá a riqueza ao homem para três coisas. Primeiro, com essa riqueza, servir a Deus. Segundo, com esta riqueza, servir a si mesmo. Gozar e desfrutar do melhor. Melhor casa, melhor carro, melhor viagem, melhor corpo, melhor vida. Terceiro propósito, servir ao próximo. Esse é o propósito do dinheiro dado por Deus na vida de um homem. Todos que de verdade abrir o coração para isso, eu estou profetizando, você vai ficar rico. Agora preste bem atenção, não é tão fácil assim. Você tem que servir a Deus em primeiro lugar com a sua riqueza. Aí é o desafio. Tudo que Ele te deu, primeiro propósito, servir a Ele. O reino dEle, o propósito dEle, a obra dEle. Esse é o primeiro propósito. Segundo propósito, servir a você mesmo. Não é pecado ter o melhor. Não é pecado vestir o melhor. Não é pecado andar no melhor. Não é pecado viver no melhor. Esse é o propósito da riqueza. Terceiro propósito, servir ao próximo. Se você vai ficar rico e nunca terá condições de abençoar, de servir a alguém, então nessa riqueza não virá de Deus. O que eu quero dizer nessa primeira coisa dessa palavra é que no grande propósito de Deus, você pode ter o dinheiro, mas não pode permitir que o dinheiro te tenha. Amém ou não amém? Segunda coisa que você deve ter, mas que não pode permitir em hipótese alguma que isso lhe tenha. A segunda coisa, nós vamos nos basear apenas um texto. Na carta de Paulo à igreja de Éfeso, aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 26. Aos Efésios 4, 26. Lembrando do texto base, daquilo quem o homem é vencido, do tal se torna escravo. Se o dinheiro te vence, você se torna servo de Mamon. Efésios 4, 26 diz: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Diga amém. Irai-vos, mas não pequeis. Será que isso é possível? Alguém ficar irado e não pecar? Na hora da raiva e não desembestar a falar besteira? Na hora da raiva, não dar um rompante e fazer alguma coisa errada? Não, tem uma... Como é possível? Me explica. É possível alguém ficar irado e não pecar? Bem, primeira coisa que você precisa entender aqui
é que Deus lança sobre nós um olhar de compaixão e fala-nos como réis mortais. Todos nós, nenhum mortal que está aqui dentro nessa noite é poderoso bastante para não se irar. Todos nós somos passivos da ira. E até aí Deus diz, pode. Você pode ter ira. O que você não pode permitir é que a ira se tenha. Quando ele diz, não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira, vamos aqui abrir o pano de fundo para o contexto. Quem escreve é Paulo, um judeu, falando à igreja de Éfeso. Vamos aqui considerar, queridos e queridas, que Paulo usa uma linguagem como judeu. E o judeu, presta atenção, ele não é governado pelo calendário juliano, o calendário, vamos dizer, verdadeiramente católico, que rege os ocidentais. Em Israel, os judeus seguem um calendário chamado calendário lunar. Para eles, o dia não começa à meia-noite e termina às 11 ou 23h59 do outro dia. Não. Para o judeu, um dia começa quando o sol se põe até o sol se pôr novamente. Ou seja, para o judeu, hoje não é mais quinta-feira, já é sexta, porque sexta-feira começou às 6 da tarde. Quando Paulo diz, irai-vos, mas não pequeis, não permita que o sol se ponha sobre a sua ira, ele está dizendo, você até pode ter raiva, mas não deixe que às 6:01 essa raiva continue na tua vida. Vou explicar melhor. Você até pode ter ira, mas não permita que o dia se acabe sem você resolver o problema dessa ira. Ah, mas não foi eu que ofendi. Não interessa. Ah, mas eu não tenho que pedir perdão porque foi ele. Não importa se você tem que pedir perdão ou se alguém tem que te perdoar. Se vira. O que você não pode deixar é que às 6:01 a ira continue na tua vida, porque aí é pecado. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Porque tem gente que se ira e fica assim, bem, eu estou irado, mas eu tenho minhas razões. E se fulano não vir falar comigo, eu não vou resolver isso. E se fulano não vir resolver comigo, ele vai ver só. Deus está dizendo, eu não quero saber quem foi que falou com quem mexeu com quem feriu a quem. O que eu quero falar é sobre você. Se você quer me servir, resolva o problema dessa ira. Se você tem que perdoar, perdoe. Se tem que pedir perdão, peça perdão. Mas não vá dormir. Não deixe, não leve para outro dia. O sol se pôr e está dizendo, não leve para outro dia a ira. Sabe por quê? Quem leva a ira para o outro dia, acorda com mágoa. E leva a mágoa para outro dia, acorda com rancor, aí leva o rancor para outro dia, acorda com raiz de amargura, e leva a raiz de amargura outro dia, acorda com câncer emocional, e leva para outro dia, e acorda morto. Então você tem que resolver agora. Eu não entendo por que as pessoas insistem em preferir ficar com a ira. Eu nunca vi quem ficou com o lado da raiva se dar bem. Eu já vi a mulher, presta atenção. Vou dar aqui um exemplo e não me tenha como frio. Eu já vi mulher que mesmo injustiçada pelo marido, ele separou e ela ficou com a raiva. E ele ficou com outra mulher. Cada vez que ela encontra ele bem, ela fica com mais raiva ainda. Cada vez que ela encontra ele sorrindo, ela fica com mais raiva ainda. E chega a pedir para Deus, como se fosse um feiticeiro particular, dizendo, papai,
mata esse desgraçado. E tem outras que chegam a dizer o seguinte: Deus é injusto demais. O cara está sorrindo. O cara está bem. E eu estou aqui. Sabe o que Deus diz? Está aí, vai ficar pior, porque você escolheu ficar com a ira. A escolha foi tua. Então vou te dar um conselho. Não importa qual foi o motivo, dá-lhe uma bicuda nessa ira hoje. Porque aquilo que domina o homem torna ele escravo. Você não é escrava da ira. Você é escrava do Espírito Santo de Deus. Manda essa ira embora. Renda-se ao poder de Deus. Aleluia. Então você pode ter ira, mas não pode permitir que a ira te tenha. Então nós temos aqui duas coisas que eu posso ter, mas que eu não posso permitir que me tenha. Qual é a primeira coisa? O dinheiro. A segunda coisa, Mas agora vamos à terceira e para mim a mais importante de todas. E eu vou dizer que esta é a razão dessa mensagem. Algo que tem me preocupado muito, Príncipe Fred, e eu gostaria de passar isso à igreja. Eu tenho me preocupado muito com o reino das emoções no meio do povo de Deus. Eu sou preocupado com uma igreja emocional. Uma igreja que na hora da emoção faz pactos e votos. A emoção passa e eles não cumprem pactos e votos. Uma igreja que diz sim, eis-me aqui na hora da emoção. Mas toda emoção passa. E depois você finge ou se justifica dizendo que estava emocionado. E nós temos encontrado na igreja muitos pactos não cumpridos, muitos votos não cumpridos. E se você tivesse a noção da terrível consequência que é uma vida de votos não cumpridos. A Bíblia, ela é tão taxativa. Deus diz com muita clareza, é melhor que não votes do que votar e não cumprir. E muitas pessoas, na emoção da pregação, na emoção do cântico, na emoção do show, choram, declaram, decretam, pactuam coisas que depois das emoções não cumprem. E isso gera uma fatura para a tua vida. Fatura que ninguém poderá pagar por você. Porque o texto diz que é melhor não ter votado do que votar e não cumprir. Diante disso, eu venho aqui falar sobre uma das coisas que mais tem me preocupado na igreja, no Brasil e no mundo. As emoções. Eu quero mostrar agora num texto para vocês o perigo das emoções. Você pode até ter emoções, mas você não pode nunca permitir que as emoções te tenham. Abra sua Bíblia, por favor, no último texto da noite. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Eu disse Lucas, capítulo 22. Você pode ter emoções, mas deve tomar cuidado para que as emoções não te tenham. Veja o que diz Lucas 22, a partir do versículo 40. O texto diz: e quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação.
E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. E todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Digam amém. Queridos, eu quero falar algo sobre esse texto. E eu quero encerrar. E a minha oração agora é que o que eu vou falar aqui marque para sempre a tua vida. E que a partir de hoje, você aprenda a dominar as suas emoções. Nós temos aqui, como texto de fundo, um dos momentos mais importantes da história da humanidade. O Cristo de Deus, o Filho do Altíssimo, o Cristo amado, quase falhando na sua missão. Preste atenção. Jesus não falhou, mas ele quase falhou. E quando foi que ele quase falhou? Quando por alguns milésimos de segundo, ele foi tomado por uma emoção sem precedentes. Deixe-me explicar. Nós sabemos que ele veio ao mundo por um povo. Esse povo rejeitou e ele estendeu a mão para nós. Nós não seríamos o que somos, não estaríamos onde estamos e não iríamos para onde iremos se Cristo não fosse até a cruz do Calvário. Por ele fomos salvos, redimidos e resgatados. Jesus veio cumprir a sua missão. Ele era Deus e como Deus fez-se homem. E como homem, ele era Deus em carne. Viveu como Deus, mas também viveu como homem. E como homem, chorou. Como homem, teve fome. Como homem, ficou irado quando viu o templo tomado por comerciantes. Como homem, teve compaixão. Como homem, dormiu na polpa do barco. Como homem, ele não falhou. Porém, chegando o momento final da sua missão, Jesus pega os discípulos e entra no Getsemane, o jardim do Getsemane. E Getsemane quer dizer lugar da prensa. Porque lá, quem já esteve lá, confirmará o que eu estou dizendo, porque eu já estive lá por 4 vezes. É um lugar rodeado por oliveiras, cheio de pés de azeitonas. O lugar é chamado lugar da prensa, porque ali se fazia o azeite. Se colhia a azeitona, se colocava numa espécie de moinho de pedra, e com uma espécie de moinho, imprensava a azeitona até sair o azeite. Por isso o nome daquele lugar, Getsemane. Porém, de uma forma profética, era tudo o que queria dizer. Porque foi ali, segundo historiadores, pesquisadores, antropólogos, teólogos, afirmam que se Jesus, em algum momento de toda a sua história, teve um encontro entre a sua divindade e a sua humanidade, onde ele mais expressou a sua humanidade, foi no momento em que ele sentiu a agonia da morte.
Jesus agora está no Getsemane. Ele diz para os discípulos: fique aqui, eu vou orar um pouco mais à frente. E ele anda um pouco mais à frente, e sentindo-se só, ele dobra os joelhos e é tomado por uma emoção que a Bíblia chama de agonia. Uma agonia como nunca antes sentida. Você sabia que a ciência dos homens, ao pesquisar, descobriram que o que Jesus sentiu naquele dia foi uma coisa chamada paroxismo. A ciência, depois você pode pesquisar, paroxismo significa emoção em tão alto grau que o suor passa a ser sangue. A ciência prova isto, mas a Bíblia já diz isso há muito tempo. Jesus está no Getsemane, sentindo o peso da morte, carregando o peso da morte. Ele é tomado por uma agonia, a ponto de dizer: Pai, passa de mim este cálice. Ali, ele está desistindo por força da agonia. A emoção era maior. A emoção está dominando o Cristo de Deus. A emoção está tomando conta dele, quando ele diz: passa de mim esse cálice. E o Pai do mais alto céu responde a Jesus com o mais profundo silêncio, a pior de todas as respostas. Por quê? Porque o silêncio não é aprovação e nem é reprovação. Deus não responde ao seu filho. E o silêncio do Pai foi uma sacudida, dizendo: filho, desperta, porque a emoção está te dominando. Jesus sacudiu e disse: Pai, mas contudo, seja feita a tua e não a minha vontade. Eu posso afirmar a você que naquele momento, a emoção que estava dominando Cristo passa a ser dominada por Ele. O que eu quero dizer com isso a esta igreja viva? Se a emoção quase fez o meu Cristo desistir, o que ela não pode fazer conosco? Cuidado com as suas emoções. Tome cuidado com as suas emoções. Cuidado com os rompantes. Cuidado com aquele ímpeto que vem e eu acho, e eu vou, e eu quero. Cuidado! Quase que ela fez Jesus falhar na sua tão importante missão. Jesus não falhou, porque o Pai o silenciou. E ele então disse: seja feita a tua e não a minha vontade. E aí ele prosseguiu na missão. E por causa disso, meu querido, é que eu e você estamos aqui nessa noite. Mas eu encerro dizendo: tenham emoções, mas não permita que emoções os tenham. Tem muitos casamentos se acabando porque na hora da emoção você diz um não. Na hora da emoção você diz: eu não perdoo. Na hora da emoção você diz: some da minha vida. Mas era só emoção, porque emoção passa. E depois? Tem muita gente dizendo não para Deus, mas é emoção. Tem muita gente com medo de assumir o chamado de Deus por causa da emoção. Tem muita gente fugindo do propósito de Deus
por causa da emoção. Esta noite, Deus entrará no reino das suas emoções. E assim como Cristo dominou a emoção na sua agonia, o Espírito Santo te dará poder para dominar também. Há entre nós pessoas que têm um perdão retido por causa das emoções. Emocionalmente você não se sente no direito de perdoar. Você até já considerou isto, mas quando você começa a se lembrar o que aconteceu, não. Você acha que não deve perdoar? Isto é emoção. Vai matar você. Livre-se dela nesta noite. O que eu quero dizer para você é que de tudo isso, o que Deus nesta noite quer, é que você seja totalmente dominado pelo Espírito Santo. Já que aquilo que te domina te faz escravo, seja dominado pelo Espírito Santo. Mas eu quero que você considere o que o Espírito Santo fala ao teu coração nessa noite. Tome cuidado com as suas emoções. Tenha dinheiro, tenha muito dinheiro, porque quanto mais dinheiro você tiver, mais o reino de Deus vai ganhar. Tenha muito dinheiro, mas não deixe que o dinheiro te tenha. Tenha raiva, você é humano, não fique com peso na consciência. Não fique se cobrando porque você teve um rompante, uma raiva, não. Acaba tendo. Mas não vá dormir com ela. Resolva isso logo. Resolva na mesma hora. Não deixe a raiva te dominar. Mas com relação às emoções, tome cuidado. Tome muito cuidado. Ainda há pouco, na palavra sobre o culto de amanhã, quando o príncipe Fred falava sobre de amanhã, ele dizia que há muitas coisas escondidas. E Deus falava comigo, isso está ligado às emoções. Então que comece hoje a cura das suas emoções, para que amanhã você seja totalmente abençoada. Quantos querem se deixar dominar pelo Espírito Santo? Deus me fala de algumas pessoas aqui que confessam que não têm controle sobre as suas emoções. Quando você vê, você já falou. Quando você vê, você já fez. Quando você vê, você já acabou fazendo. Suas emoções têm te dominado. Mas Deus está dizendo nessa noite, eu te dou poder sobre ela. Se você tiver coragem de fazer agora um ato, Deus te dá o domínio, o controle de tudo isso. Quantos precisam nessa noite de cura das emoções? Venha até o altar, o Espírito Santo vai te curar. Quantos precisam desse domínio, desse controle? Venha até o altar, o Espírito Santo vai fluir na tua vida. Não se preocupe com quem está à sua volta, venha até a Deus. Venha até o altar, venha, 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 venha. Oh, aleluia. Espírito de Deus, hoje é noite de grande restauração, porque neste ano se manifestam os filhos de Deus. Os demais vão curvar a cabeça, ficar aí no seu lugar ligado no Espírito. Mas os que vieram ao altar, se preparem para uma experiência com o Pai. Oh, oh, Espírito de Deus, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo
pode passar, teu amor jamais me deixará. Sei que há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Para lavar subitar, te vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Então renda-se, renda-se e diga: eu me rendo aos teus pés. És tudo, tudo, tudo preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, Senhor. Nesse momento, teu povo se rende aos seus pés, porque eles confessam não terem controle sobre os seus domínios, sobre as suas emoções, mas eles agora rendem ao Senhor. Eles entregam agora ao Senhor as suas emoções. Vem, vem e domina. Vem, Espírito Santo, e governa. Vem, Espírito Santo, e reina sobre as emoções desses filhos. Ah, Espírito de Deus, em nome de Jesus, eu creio numa restauração de domínio. Eu creio numa reintegração de domínio. Senhor, vem agora dar a eles o controle sobre o reino das emoções. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Diz: Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Jesus, remanaralabasuri candaramaieralabahai, rimanamasu, remanamaieralamaturi namaralabahai. Vem, Espírito de Deus, e reina. Jesus, domina e restaura essas vidas. Eis-me aqui, em nome de Jesus. Fique em pé onde você está. Toda a igreja em pé. Três coisas você pode ter, mas essas três não pode ter você. Você pode ter o dinheiro, mas o dinheiro não pode lhe ter. Você pode ter a ira, mas a ira não pode lhe ter. Você pode ter emoções, mas a emoção não pode te ter.
Erga tuas mãos e tenha domínio do Espírito Santo da tua vida. Recebe de Deus, apresente seu Espírito Santo e diga para Ele: eis-me aqui. Diga: Jesus, eis-me aqui. Se apresente a Ele, erga as mãos e diga: Jesus. Aleluia! Eis-me aqui. Eis-nos aqui diante de Ti, Espírito Santo. Eis-nos aqui, Jesus. Aleluia! Eu me rendo aos Teus pés, Senhor. Diga: eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu rei. Diga pra Ele: eu me rendo. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra... Preciso, Deus, preciso, Deus. Olha o coração dessa geração, Senhor. Essa igreja incrível. Essa igreja incrível. Diga pra Ele: eu me rendo. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro. Suave, diga: Jesus. Ouça isso, Espírito Santo. Essa geração incrível dizendo: eles se apresentam diante de Ti, papai. Receba-os nessa noite. Jesus, eis-me aqui. Se você quiser chorar, você glorifica, mas diga para Ele: Jesus, eis-me aqui. Eis-nos aqui, eis. Oh, restaura, Deus, o domínio, o controle. Restaura as emoções do Teu povo. Espírito de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus, pela Tua presença nesse lugar. Obrigado, Deus. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Uma coisa eu vos digo, sem nenhum medo de errar: esta noite nenhum coração escapou da sonda do Espírito. E por causa daquilo que Deus achou em você, assim Ele diz: vai e sinta a minha paz do teu espírito. Você pode glorificar ao Espírito Santo por isso? Oh, para voltar ao seu lugar. Volte ao seu lugar, você está abençoado. Vamos aplaudir, aplaudir, aplaudir. É! Oh, aplaude ao Santo dos Santos. Obrigado, Jesus, obrigado. Povo de Deus, igreja linda. Glória a Deus. Queridos, eu quero agradecer ao Deus Todo-Poderoso pelo privilégio de ter estado com vocês mais uma noite. É muito importante para mim viver este momento com vocês.
eu me sinto muito honrado. Eu acompanho essa igreja todos os dias, cada post, cada anúncio, eu estou orando, eu estou cobrindo, porque eu sei o que Deus é neste lugar. Mas eu quero dizer a vocês, não se espantem com o que Deus está fazendo, porque ainda não é o que Ele está fazendo. Eu quero que você grave o que eu vou te dizer. Vocês não são mais o que eram, mas ainda não são o que serão. Grave isso no teu coração. Vocês não são mais o que eram em Guaratuba, mas ainda não são o que serão, porque a glória de Deus virá sobre vocês. Obrigado, minha querida equipe que veio de Mogi, príncipes e princesas. Obrigado pela cobertura, obrigado pela presença. Depois do culto eu quero ter uma reunião com vocês lá em cima. Vai ter uma reunião de Deus lá em cima, só pra gente. Com vocês, o Príncipe Fred. Vamos receber com alegria. Aleluia. Deus abençoe a minha igreja.